Queridos, a paz do Senhor. Eu sou Alexandre Duarte, professor da Escola Dominical, na congregação da Assembleia de Deus em Nova Esperança 1, do setor 8, da ADEPA em Parnamirim, onde temos o privilégio de estarmos chegando ao quarto trimestre das lições bíblicas da Assembleia de Deus, com o comentarista pastor Elinaldo Renovato de Lima. Esse que foi o nosso pastor aqui por algum tempo, pastor Elinaldo Renovato de Lima, tem um currículo fantástico. Ele é formado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui também formação teológica, agora jubilado, né? Mas foi pastor, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim por 25 anos, isso mesmo. Ele é autor de diversos livros, comentarista de várias lições da Escola Bíblica Dominical para adultos. Seus comentários frequentes abordam temas teológicos complexos, mas de maneira acessível, sempre à luz das Escrituras Sagradas. Então, nós temos aí o privilégio de termos um comentarista, né? O nosso pastor Elinaldo, o qual mandamos um abraço, nosso professor ali também, lá na Escola Teológica de Parnamirim, na ETAP. Meus queridos, nós, a princípio, temos a lição de número 1, que tem como título As Promessas de Deus. Né? Sabemos que Deus é um Deus promitente. Ele é um Deus que promete e que cumpre. O textual está inserido em Jeremias, capítulo 1, verso 12, que nos diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Então nós vemos que o Senhor vela ou guarda a sua palavra para cumprir. A verdade prática nos diz que Deus fez as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, entendemos que toda a promessa e toda a palavra de Deus sempre teve um significado. E qual era? Que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Ele precisa que nos induzir, na verdade, através das suas promessas, para termos um relacionamento com Deus. Então vamos observar algumas situações desta lição riquíssima. A princípio, vamos fazer a leitura do nosso texto para a classe, que está inserido em Isaías 55, do verso 6 ao 13, que nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam toda a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que veio. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, dentro desse texto, nós temos um contexto de Deus falando da sua promessa, que ela se cumpre,
que ela não falha, que ela não torna-se vazia para ele. Ao contrário, ela tem um propósito. Toda a palavra de Deus tem um propósito, seja para a minha vida ou para a sua vida, ou até mesmo para os propósitos, para os desígnios de Deus. Dentro do comentário da lição, o nosso comentarista nos traz uma reflexão para entendermos a palavra-chave da lição, que é promessas. Dentro das promessas de Deus, nós temos a sua palavra, que é imutável, que é infalível. A introdução do texto nos diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então, nós observamos dois pontos fundamentais dentro da promessa divina de Deus, onde nós temos aqui que para ela se concretizar, depende de fé plena em sua palavra, de fé e crença na palavra, na promessa do Senhor. Então, nós vemos aqui que, por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus em seus desdobramentos em nossa vida cristã. Vamos aqui partir para o primeiro tópico desta lição, que tem como título um convite de Deus. Dentro deste convite de Deus, nós observamos algumas situações, né? Eu quero aqui fazer uma observação dentro do texto, onde um convite, uma promessa. Isaías, capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Então, dentro desse contexto, nós observamos que este tópico, ele aborda o conceito de que as promessas divinas são essenciais, convites de Deus ao povo para desfrutar de bênçãos espirituais. Deus estende sua promessa como demonstração de seu amor e fidelidade. Um exemplo bíblico dessa verdade é encontrada em Isaías 55, onde Deus convida Israel a receber a bênção da redenção. O ponto-chave dessas promessas, estão sempre ligados ao relacionamento do crente com Deus. Para participar delas, é preciso buscá-lo de forma sincera, reconhecendo que cada promessa reflete a vontade de Deus para os que o seguem. Então, cada promessa de Deus reflete também a sua vontade. E algumas das vezes até pedimos algo a Deus, mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, depende da vontade de Deus as suas promessas. Observando o segundo ponto da lição, onde temos as promessas e os seus fundamentos, nós observamos a palavra de Deus, que a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, né? Dentro desse ponto, nós percebemos que a palavra de Deus, ela é do início ao fim. São palavras não só ditas por Deus, reveladas a profetas, mas também de homens inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, a fazerem os seus comentários e também os seus registros, onde Deus leva a sua palavra, nos traz a sua palavra e as suas promessas, e nos diz que podem ser concretizadas, a depender da nossa fé e da nossa confiança, e também a depender de condições condicionadas ou incondicionadas. Quando observamos as promessas e os seus fundamentos, neste tópico, a lição explora a base sobre a qual as promessas de Deus estão firmadas, que é a sua infalibilidade e fidelidade. Deus nunca falha em cumprir o que promete, porque suas promessas estão fundamentadas em sua própria palavra. É da natureza de Deus, né? Ao longo da história bíblica,
Vemos que exemplos de promessas que se cumpriram de maneira perfeita e exata, como no caso de Abraão, o nascimento de Isaque. No entanto, algumas promessas não se concretizam na vida de crentes que não conseguem as orientações divinas. Assim, a obediência do crente é um aspecto fundamental para que essas promessas se realizem. Então, depende algumas promessas de Deus da obediência, da fé. Se não obedecemos, se não temos fé, nós perdemos aí essa promessa, ou seja, o que Deus tem para a sua vida. Observando o terceiro ponto da lição e fazendo aqui um breve comentário sobre ele, onde temos como tópico tipos e propósito das promessas de Deus, nós vemos aqui alguns pontos bem interessantes, em que vou fazer questão até de comentá-los e não sintetizá-los de forma mais simples. Mas nós vemos as promessas incondicionais. Podemos comentar que as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Então, quando a promessa ela é incondicional, ela independe da vontade ou da atitude do destinatário. O texto nos traz uma reflexão sobre o nascimento de Jesus, sobre Maria. Maria não esperava ter o filho, principalmente que ele fosse o próprio Jesus. Mas ela independia da vontade dela. Haveria, sim, de se cumprir. Outra situação são promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Então, é uma questão de obediência, é uma questão de relacionamento com Deus, de dedicação, uma questão de fé. Outro ponto em que devemos observar são os propósitos das promessas de Deus. Então, o primeiro deles é que Deus estabelece uma aliança com o ser humano. Então, há propósitos nas promessas de Deus, onde um dos principais propósitos das suas promessas foi restabelecer uma aliança com o seu povo. Em segundo, considerar o destino da raça humana, dando-lhe aí uma nova oportunidade. Então, nós vemos aí que dentro dessas situações, desses propósitos das promessas de Deus, foi restabelecer um relacionamento com o ser humano e também uma nova oportunidade para que houvesse uma reconciliação com Deus. Diante disso, além dessas, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer a promessa e realizá-las, tem a ver com o zelar da sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então, podemos assim entender que dentro desse terceiro tópico, nós temos esses tipos de propósito das promessas. O último tópico discute a variedade de promessas encontradas na Bíblia e seus diferentes propósitos. Algumas promessas são pessoais, enquanto outras são coletivas, destinadas à igreja ou ao povo de Israel. Além disso, há promessas condicionais que dependem da obediência do crente e promessas incondicionais que Deus cumpre independentemente das ações humanas. O propósito principal de todas as promessas divinas é cumprir os desígnios de Deus para o seu povo, sejam elas espirituais, como a salvação, ou material, como a provisão diária. Este tópico destaca a abrangência das promessas e como elas servem para fortalecer o relacionamento entre Deus e o seu povo. Para concluirmos aqui, então, a primeira lição do trimestre nos ensina que as promessas de Deus são convites divinos
que exigem fé e obediência fundamentadas na infalibilidade de Deus, essas promessas revelam sua vontade para o crente, mas exige que este mantenha um relacionamento sincero e fiel com ele. Compreender os tipos de propósito das promessas nos ajuda a confiar mais plenamente em Deus e viver de acordo com os seus planos. Então, fechando a lição desta primeira semana, essa primeira lição deste trimestre, nós entendemos que há promessas de Deus que são características da sua vontade. Promessas direcionadas, como assim entendemos, onde Deus queria reatar o relacionamento com a humanidade, onde Deus queria criar relacionamento, nos aproximando dele, e também entendemos que tem promessas condicionais e incondicionais, que independe da vontade do ser humano. Mas, para ficar mais claro para as nossas vidas, as promessas que Deus tem relacionadas, direcionadas à sua vida e à minha vida, depende do nosso relacionamento, da nossa fé, né? Da nossa dedicação para com Deus. Então aqui encerramos essa primeira lição deste quarto trimestre, e da próxima semana nós estaremos aí comentando a próxima lição, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Que Deus abençoe.